Quadrix, 2022, Analista de Sistemas, CRAPR. Com relação aos conceitos de Machine Learning e Deep Learning, julgue o item. O Deep Learning pode ser definido como sendo a aplicação de uma quantidade massiva de camadas de processamento em um algoritmo de rede neural. Certo ou errado? Resolução: o Deep Learning é o aprendizado profundo, por isso envolve multicamadas, já que as iterações são feitas umas sobre as outras para gerar resultados mais expressivos. Veja abaixo uma descrição disso. Deep Learning é um tipo de Machine Learning que treina computadores para realizar tarefas como seres humanos, o que inclui reconhecimento de fala, identificação de imagem e previsões. Em vez de organizar os dados para serem executados através de equações predefinidas, o Deep Learning configura parâmetros básicos sobre os dados e treina o computador para aprender sozinho através do reconhecimento padrões em várias camadas de processamento. Gabarito: correto. Quadrix, 2022, Assistente, Conselho Regional Técnicos 4ª Região, Paraná e Santa Catarina, Tecnologia da Informação. Julgue o item a seguir, referente às novas tecnologias. O conceito de inteligência artificial, refere-se, unicamente, a duas grandes áreas do conhecimento, ciência da computação e matemática. Certo ou errado? Resolução: a inteligência artificial abrange diversas áreas de conhecimento, pois ela é muito abrangente. A ideia dela é utilizar da matemática e da ciência da computação para operacionalizar a parte relativa à máquina, calibrar algoritmos, entre outras funções. Porém, ela vai além disso, pois deve pensar na aplicação dessas ferramentas, bem como no mapeamento das funções automatizadas para a realidade humana. É preciso estudar neurociência, psicologia, diversas línguas, entre tantas outras disciplinas, já que o ambiente de aplicação é bastante complexo. Gabarito: errado. Quadrix, 2022, Assistente, Conselho Regional Técnicos 4ª Região, Paraná e Santa Catarina, Tecnologia da Informação. Julgue o item a seguir, referente às novas tecnologias. Em uma visão ampla, a inteligência artificial pode ser dividida em duas categorias principais, Machine Learning e Deep Learning. Certo ou errado? Resolução: em uma visão ampla, a inteligência artificial pode ser dividida em duas categorias principais, Machine Learning e Deep Learning. Machine Learning: aprendizado de máquina. A máquina aprende a realizar tarefas a partir de exemplos, sem ser explicitamente programada. Algoritmos de Machine Learning são treinados em grandes conjuntos de dados. Exemplos de aplicações: reconhecimento de imagem, classificação de texto, previsão de séries temporais. Deep Learning: aprendizado profundo. Um subcampo do Machine Learning que utiliza redes neurais artificiais com diversas camadas de processamento. As redes neurais aprendem representações complexas dos dados, permitindo a realização de tarefas mais complexas. Exemplos de aplicações: reconhecimento facial, tradução automática, carros autônomos. Outras categorias importantes da inteligência artificial: inteligência artificial simbólica, utiliza regras e lógica para representar e processar conhecimento. Inteligência artificial computacionalmente inteligente, foca na resolução de problemas específicos de forma eficiente. Inteligência artificial natural, busca criar sistemas que interagem com o mundo natural de forma inteligente. Gabarito: certo. IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado, Analista de Sistemas, Banco de Dados. Machine Learning possui um grande conjunto de técnicas e algoritmos consagrados. Por possuírem características específicas, essas técnicas e algoritmos são adequados ou não para a solução de um problema, a depender do tipo de aprendizagem que será utilizado. Marque a alternativa que indica o nome de um algoritmo que não faz parte dos utilizados em cenários onde a aprendizagem supervisionada está presente. A. KNN. B. K-means. C. Redes neurais. D. Árvore de decisão. I. SVM. Resolução: KNN é o classificador do vizinho mais próximo, no qual o aprendizado é baseado no quão similar são os dados de um determinado elemento e seus k-vizinhos.
SVM, suporte vector machine ou máquina de vetores de suporte pode ser usado para solucionar problemas de classificação ou regressão. Podemos resumir o seu funcionamento como sendo a busca por uma linha, hiperplano, que melhor segrega as classes do conjunto de dados. Árvores de decisão. Uma das estruturas de dados utilizadas na computação é a árvore. Ela possui elementos, nodos, raiz e nodos folha. As árvores de decisão utilizam essa estrutura como base para o seu funcionamento. Na árvore de decisão, uma decisão é tomada através do caminhamento a partir do nó raiz até o nó folha. Em outras palavras, é como se, ao fazermos uma pergunta, a resposta é encontrada ao se percorrer os nodos da árvore de decisão até que cheguemos a um nodo terminal. Redes neurais. De uma maneira geral, as redes neurais artificiais funcionam como uma rede de neuroníons biológicos, ou seja, há o recebimento de um estímulo, o processamento de uma função e o retorno de um determinado valor. Com isso, vimos acima que o único que não é integrante da aprendizagem supervisionada é o K-means. O K-means é um dos algoritmos não supervisionados mais simples que resolve o problema de clustering, agrupamento. O procedimento segue um jeito fácil e intuitivo de classificar um conjunto de dados em um certo número de grupos, assuma K grupos, fixados previamente. A ideia principal é definir K-centroides, um para cada grupo. Gabarito, B. IDECAN, 2022, Analista Judiciário, TJ Piauí, Apoio Especializado Analista de Sistemas, Banco de Dados. Machine Learning é um ramo da ciência da computação que utiliza conceitos das áreas de estatística, engenharia e da própria computação com o objetivo de reconhecer padrões e ensiná-los a uma máquina. Além das áreas citadas, outro aspecto importante para Machine Learning são os dados. Sem eles não é possível viabilizar o treinamento da máquina. Esses dados devem estar relacionados ao tema para o qual a máquina será treinada. Isso é fundamental pois o objetivo de Machine Learning é permitir que a máquina seja capaz de evidenciar informações que um humano não perceberia facilmente, permitindo, por exemplo, a predição de eventos ou a execução de diagnósticos precisos. A respeito dos fundamentos que envolvem Machine Learning, analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa correta. 1. No processo de aprendizagem supervisionada, o computador recebe um conjunto de dados. Ele encontrará neste conjunto dados de entrada atrelados às saídas esperadas. Neste tipo de aprendizagem, o objetivo é encontrar as regras que conseguem mapear aquelas entradas com aquelas saídas. 2. A aprendizagem por reforço é um tipo de treinamento usado onde enfrentamos um ambiente complexo. Através das tentativas e erro, o computador busca uma solução para o problema. Para que a máquina entenda o que são acertos e erros, ela receberá recompensas e penalidades durante o processo de busca da solução. 3. Quando o conjunto de dados repassado para o computador possui apenas os valores de saída possíveis, rótulos, mas não conhecemos nada a respeito dos valores das entradas, devemos fazer uso do processo de aprendizagem não supervisionada. Ela foi criada justamente para atender este cenário. Essa aprendizagem envolve complexidades adicionais quando comparada à aprendizagem supervisionada. A. Apenas a afirmativa 2 está correta. B. Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas. C. Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas. D. Apenas a afirmativa 1 está correta. E. Todas as afirmativas estão corretas. Resolução 1. Correta. No processo de aprendizagem supervisionada, de fato, são feitas entradas de rótulos e exemplos atuais à respectiva saída desejada, o que permite ao algoritmo aprender as regras que mapeiam entradas e saídas. 2. Correta. Sim, a ideia é enfrentar um ambiente em que é necessário errar para aprender. Sendo assim, o algoritmo chega à solução mais otimizada para o problema por meio de repetidos erros e tentativas. 3. Errada. Na não supervisionada, nenhum rótulo é fornecido. É tudo feito na busca de padrões ocultos. Portanto, apenas 1 e 2 estão corretas. Gabarito B. Instituto Federal de São Paulo, 2022, Analista de Tecnologia da Informação, Instituto Federal de São Paulo, Ciência de Dados. Você recebeu um chamado para colaborar no desenvolvimento de um dos módulos do software acadêmico.
O referido módulo deve apresentar um gráfico estatístico para simplificar a interpretação dos dados e facilitar a tomada de decisões. Anexo ao chamado, consta um exemplo de uma matriz de dados extraída do Sistema Gerenciador de Banco de Dados oficial da instituição, possuindo dados relacionados à altura, peso, idade, renda familiar e número de reprovações. Assinale a alternativa que representa o tipo de gráfico mais adequado para análise dos referidos dados. A. Pizza. B. Tendência. C. Dispersão. D. Histograma. Resolução. O gráfico mais adequado para lidar com esses dados é o de dispersão, pois a análise que será feita tem por base dados muito diferentes entre si, portanto, não existe uma correlação. Gráficos em pizza, histograma e de tendência usam dados homogêneos e que têm relacionamento forte. Veja que no nosso caso, estamos tratando com altura, peso, idade, renda familiar e número de reprovações. Qual seria a relação entre peso e renda familiar? Será que teria algo a ver com o número de reprovações? Para responder isso, devemos buscar o gráfico de dispersão, pois é ele que pode analisar esses dados que aparentemente não têm nenhuma relação. Um gráfico de dispersão é uma representação gráfica da associação entre pares de dados. Esse emparelhamento de dados é o resultado da associação de diferentes medições de uma certa causa, por exemplo, pressão, com a medição correspondente da característica de qualidade, por exemplo, espessura da tinta. Gabarito, C. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional em Atividade de Nível Superior, ANP, Atividades de Regulação Novas Atribuições 4ª. Julgue o item a seguir, relativos a aprendizado supervisionado. A despeito do alto grau de aplicabilidade das técnicas de regularização na classificação e na regressão, no que se refere à sua acurácia, tais técnicas tendem a causar o sobreajuste, overfitting, devido à influência de coeficientes responsáveis por flutuações excessivas. Certo ou errado? Resolução. Na verdade, essas técnicas são utilizadas justamente para o efeito contrário. Eles ajudam a diminuir o sobreajuste ou overfitting. Veja abaixo uma descrição nesse sentido. A regularização ajuda a resolver problemas de ajuste excessivo, o que implica que o modelo tenha um bom desempenho nos dados de treinamento, mas tenha um desempenho ruim nos dados de validação, teste. A regularização resolve esse problema adicionando um termo de penalidade à função objetivo e controla a complexidade do modelo usando esse termo de penalidade. A regularização geralmente é útil nas seguintes situações: grande número de variáveis. Relação baixa de observações numéricas para número de variáveis. Alta multicolinearidade. Gabarito, errado. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional em Atividade de Nível Superior, ANP, Atividades de Regulação Novas Atribuições 4ª. Em relação ao aprendizado não supervisionado, julgue o item que se seguem. O algoritmo Random Forest é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado em que se agrupam os resultados de várias árvores de decisão de cada nó para se obter uma conclusão própria e aumentar a precisão do modelo, não sendo o referido algoritmo adequado para grandes conjuntos de dados. Certo ou errado? Resolução. De fato, a Random Forest é um algoritmo supervisionado. Porém, temos erros nas descrições seguintes. Vejamos abaixo um artigo para nos auxiliar no julgamento. Floresta aleatória, Random Forest, é um algoritmo de aprendizado de máquina supervisionado. É um dos algoritmos mais utilizados devido à sua precisão, simplicidade e flexibilidade. O fato de poder ser usado para tarefas de classificação e regressão, combinado com sua natureza não linear, torna-o altamente adaptável a uma variedade de dados e situações. Diagrama de floresta aleatória. O termo floresta de decisão aleatória foi proposto pela primeira vez em 1995 por Tin-Can Ho. Ho desenvolveu uma fórmula para usar dados aleatórios para criar previsões. Então, em 2006, Leo Breiman e Adele Cutler estenderam o algoritmo e criaram florestas aleatórias como as conhecemos hoje. Isso significa que essa tecnologia, e a matemática e a ciência por trás dela, ainda são relativamente novas. É chamado de floresta porque desenvolve uma floresta de árvores de decisão. Os dados dessas árvores são então mesclados para garantir as previsões mais precisas.
Enquanto uma árvore de decisão individual tem um resultado e uma gama estreita de grupos, a floresta garante um resultado mais preciso, com um número maior de grupos e decisões. Ela tem o benefício adicional de trazer aleatoriedade ao modelo, encontrando o melhor recurso em um subconjunto aleatório de recursos. No geral, esses benefícios criam um modelo com ampla diversidade que muitos cientistas de dados favorecem. Gabarito: errado. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional em Atividade de Nível Superior, ANP, Atividades de Regulação Novas Atribuições quarta. Julgue o próximo item, a respeito dos métodos de aprendizagem de máquina. As aplicações em inteligência artificial são definidas como uma sub-área da área de aprendizagem de máquina, Machine Learning. Certo ou errado? Resolução: na verdade, o fluxo é o inverso. O aprendizado de máquina é uma sub-área da inteligência artificial. Veja abaixo uma descrição disso. O que é Machine Learning? Machine Learning é um subconjunto da inteligência artificial. Ele é um programa que consegue não só aprender por conta própria, sem precisar da inferência humana, como aprimorar seu desempenho com a experiência. Para entender melhor a diferença entre inteligência artificial, machine learning e deep learning, podemos dizer que o machine learning atua como um motor para a inteligência artificial. Também podemos descrevê-lo como uma técnica que permite a aplicabilidade dessa tecnologia, que usa alguns de seus conceitos, como o Big Data. Gabarito: errada. Sebrasp, CESP, 2022, Profissional em Atividade de Nível Superior, ANP, Atividades de Regulação Novas Atribuições quarta. Julgue o próximo item, a respeito dos métodos de aprendizagem de máquina. As redes neurais convolucionais, CNN, são aplicadas exclusivamente a problemas de regressão de dados, a partir da utilização da função de regressão logística. Certo ou errado? Resolução: o item erra a função das redes convolucionais. Elas não foram criadas para problemas de regressão, mas sim para a classificação de imagens. Goodfellow, Bengio e Corville, 2016, definem as redes neurais convolucionais como arquiteturas de redes similares às redes neurais artificiais, porém apresentam um maior número de camadas e, consequentemente, de operações. Numa rede convolucional, cada camada é responsável por extrair determinadas informações dos dados de entrada. A informação flui através de cada camada da rede, com a saída da camada anterior fornecendo a entrada para a camada seguinte da rede. As RNCS são capazes de simular a capacidade cognitiva humana, identificando rostos, indivíduos e outros elementos presentes em uma imagem. Logo, as redes convolucionais podem ser utilizadas para classificar imagens e reconhecer objetos dentro de cenas. CNNs são muito mais do que apenas algoritmos de regressão. Elas são extremamente versáteis e podem ser utilizadas para uma ampla gama de tarefas. As CNNs são ferramentas poderosas para análise de dados, mas é importante escolher a arquitetura e as funções de ativação corretas para o problema específico que você deseja resolver. Existem outros algoritmos de aprendizado de máquina que podem ser mais adequados para alguns tipos de problemas. Gabarito: errado. Para manter o canal Estudando TI gratuito e com conteúdo de qualidade, preciso da sua ajuda. Inscreva-se no canal. É muito importante para o meu crescimento. Ative as notificações. Curta este vídeo. Compartilhe com seus amigos. Divulgue o canal para mais pessoas. Com a sua ajuda, podemos fazer o canal Estudando TI crescer e ajudar mais pessoas a aprender sobre tecnologia da informação. Até o próximo vídeo, e que Deus abençoe a todos!